Então, crianças, hoje nós damos continuidade à nossa série de catequeses sobre o credo. O credo é aquilo tudo que nós acreditamos, porque a igreja nos ensinou e resumiu em 12 artigos. Então, nós já vimos que nós cremos em Deus Pai, que é todo-poderoso, que criou o céu e a terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Dando continuidade, esse Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele virá julgar os vivos e os mortos. E é essa a parte do credo que nós iremos ver hoje, tá certo? Bem, Cristo ele subiu aos céus e se sentou à direita de Deus Pai, como nós rezamos no credo. E assim como ele subiu glorioso naquela história da ascensão do Senhor, entre as nuvens, aquela coisa bonita, ele da mesma forma descerá e virá julgar os vivos e aqueles também que já morreram. Por isso a nossa fé nos ensina que ele, Jesus Cristo, subiu aos céus, entre aclamações, aquela coisa bonita, mas ele também descerá. Julgar é a função do rei. Atualmente a gente tem os juízes, mas antigamente os reis julgavam, por isso que Jesus Cristo, que é um rei bondoso, não é como aqueles reis malvados que a gente às vezes escuta a história, aqueles reis injustos, Mas Jesus Cristo, pelo contrário, é um rei justo, então é ele quem irá nos julgar. Mas por que Jesus irá nos julgar? Gente, o julgamento de Jesus foi uma coisa muito terrível. Quando ele veio aqui na Terra, ele sempre foi um homem bom, ele não tinha cometido crime nenhum. Mas na hora de que Pilatos foi julgá-lo, as pessoas gritavam, crucificam, crucificam, e Pilatos disse, mas eu não vejo crime nenhum, ele não cometeu nenhum crime, como é que eu vou mandar prender e matar ele? As pessoas crucificam, crucificam. Então Jesus injustamente foi morto, foi crucificado, ele não merecia, ele não tinha cometido crime nenhum. Então por isso, em recompensa, entre aspas, Deus dá a Jesus Cristo a graça, a graça não, a oportunidade de nos julgar. Ele, enquanto homem, foi injustamente julgado e por isso Deus o fez juiz de todas as coisas. Então, para que os homens também não fiquem nervosos, porque imagina você fosse ser julgado por uma pessoa que não te conhece. Vai que ela te julgue injustamente, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo te conhece perfeitamente, inteiramente, e ele vai te julgar correto, ele não vai ser injusto com você, tá bom? E você sabendo também que é Jesus Cristo que vai te julgar, você vai começar a andar na linha. Se fosse qualquer outra pessoa, você não estava nem aí. Mas como é Jesus, todo mundo vai se endireitar porque eu vou ser julgado por Jesus. E ele é justo e ele me conhece. Então, quem é que vai ser julgado, Gente, todas as pessoas serão julgadas pelos atos bons e pelas coisas ruins que cometeram. Então, a Bíblia nos fala que nós podemos seguir o que o nosso coração manda, mas a gente tem que ter cuidado, porque se essa estrada nos afastar de Deus, nós vamos ser julgados por isso. Então nós temos que ter cuidado, se o nosso coração nos manda ir para Deus, está correto, mas se ele manda nos desviar, a gente tem que ficar atento e não fazer, não se desviar de Deus. Deus no nosso julgamento, Jesus Cristo, ele falará todas as coisas, tudo que a gente fez, se foi coisa boa, se foi coisa ruim. Então, 3 tipos de pessoa serão julgadas ou talvez nem julgadas. As pessoas boas, pobres de espírito, assim como os santos, que se separaram do pecado, que lutaram a vida inteira para se converter. O que é se converter? Vocês sabem que um carro, quando ele está indo numa direção, e ele muda, ele está convertendo a direção. E assim também é conosco. Se nós estamos indo numa direção errada, na direção de pecado, nós podemos nos converter e nos voltarmos para Deus. Então aqueles que se convertem, que são pobres de espírito, que deixam tudo para seguir a Jesus Cristo, esses podem chegar até o céu sem ser julgados. Mas também tem aqueles infiéis que não vão nem ser julgados, aquelas pessoas que nunca quiseram saber de Deus, que não acreditam em Deus, que não ligam para Deus. Esses já serão, infelizmente, condenados. Aqueles também que morrem em pecado mortal, e eu chamo a atenção de vocês. Por isso que nós temos que nos confessar. A confissão é o único meio de nós apagarmos aquelas culpas do pecado mortal que ficam na nossa alma. Porque se a gente morre em pecado mortal, nós sofreremos consequências. Ninguém sabe o tamanho da misericórdia de Deus. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Então, se você morre em pecado mortal, você será julgado de uma forma não tão legal. Bem, alguns também serão julgados, aqueles que
antigamente eram ruins, mas agora, né, perto de morrer, se converteram, né, mudaram de vida, mas mesmo assim serão julgados, né? Deus, talvez, com certeza, como Deus é misericordioso, terá misericórdia deles, né? Ele os levará para o paraíso. Né? Nós seremos julgados também por todas as palavras maldosas, mentirosas. Quando a gente ofende alguém, quando a gente agride alguém, nós vamos ser julgados por isso. Seremos julgados também pelos nossos pensamentos, quando a gente tem vontade de que alguém morra, né? Nosso coração, a gente acaba matando aquela pessoa, a gente odeia ela, seremos julgados por tudo isso. Né? Então, por 3 motivos, nós devemos esperar o dia do julgamento de Jesus. Quando é? Não sabemos, por isso que a gente tem que estar sempre ligados. Né? Primeiro motivo que a gente tem que estar ligado. Esse juiz que vai nos julgar, que é Jesus Cristo, ele conhece tudo. No dia do julgamento, não vai dar para você esconder aquela maldade que você fez, aquele dia que você desobedeceu a sua mãe. Jesus Cristo viu e ele anotou, ele sabe de tudo. Né? Segundo motivo, né? Porque esse juiz ele é muito justo, né? Ele é muito poderoso, ele pode te salvar e pode te condenar, né? Se você tiver sido malvado. Terceiro motivo é porque esse juiz ele é inflexível. O que é que significa dizer isso? Gente, enquanto nós estamos em vida aqui vivendo, Deus é sempre misericordioso conosco. A gente peca, ele perdoa. A gente peca, ele perdoa. A gente peca, ele perdoa. Então agora, enquanto a gente está vivo, é o tempo da salvação. Depois que a gente morrer, é o tempo da justiça. Não dá mais tempo, né? Por isso que a gente tem que se confessar enquanto está vivo, perdoar, amar, tudo isso enquanto está vivo. Porque depois que morrer, é só o julgamento que Deus irá fazer. Bem, alguns remédios para nos deixar alertas, né? Para ficar ligado. Se você não quer temer, né? Se você não quer ficar com medo desse julgamento, seja bom. Porque se você for bom, você será bem julgado, né? Deus vai, né, se admirar, se alegrar com as coisas boas que você fez e não vai te julgar mal, né? Não vai te condenar. O segundo é a confissão dos pecados. Se você tem um pecado, procura pelo Frei Newton, por outro padre, conta o pecado, né? Que aí o padre te dá o perdão dos teus pecados e pronto, não tem mais que temer, né? O terceiro remédio é a esmola. A gente dá esmola, né? Nos ajuda a desapegar do dinheiro. Às vezes o dinheiro, a ganância pelas coisas nos fazem pecar bastante. O quarto remédio é a caridade. São Pedro fala que se a gente faz uma caridade é um gesto de amor, né, por aquele mendigo que está passando fome, pela sua mãe, pelo seu pai, né? Então se a gente faz isso, Deus vai nos perdoando de alguns dos nossos pecados. Bem, continuando o credo, nós rezamos que nós cremos na Santa Igreja Católica. A respeito desse assunto, nós temos que considerar primeiro uma coisa. Gente, essa palavra igreja, ela tem um significado. E ela significa, a palavra igreja, significa congregação. Ela vem do grego, ecclesia, significa congregação ou assembleia, né? Você sabe como é que você traduz, né? E nós podemos observar, para entender a igreja, que cada homem ele tem uma alma e tem um corpo, né? Assim como tem vários membros. Você tem mão, você tem pé, você tem braço, né? Então todo homem é formado de corpo, alma e os membros do seu corpo, né? Assim, da mesma forma, também a Igreja Católica. Ela é formada por um corpo que tem vários membros, né? E também é formado por uma alma, né? A alma que dá vida àquele corpo é o Espírito Santo, né? E os membros desse corpo que é a igreja somos nós. Eu, você, o padre, Frei Newton, o Papa, né? Todas essas pessoas, os santos que já estão no céu, né? Então essa igreja nós damos 4 características. A primeira é que ela é una, né? Vocês lembram da Arca de Noé? Eu falei para os meus catequizandos que só no tempo do dilúvio, né, quando Deus fez cair aquela forte chuva, só se salvaram aqueles que estavam na Arca de Noé. Pessoal, a Arca de Noé, ela é um símbolo da igreja, né? É um sinal que a igreja viria. O que é que significa isso então? Somente aqueles que estão na igreja, que é entre aspas a Arca de Noé, irão se salvar. Então por isso que dizemos que a igreja é única, não tem outras igrejas por aí, né, que você possa, né? Então, outro motivo também é porque todos os cristãos eles estão no mesmo corpo. Nós somos membros do mesmo corpo, né? Então nós vivemos, essa palavra una significa unidade, né? Nós vivemos unidos no mesmo corpo, como os seus dedos, né? Como as suas mãos, como os seus pés. Só que o corpo que vivemos é a igreja, né? A unidade também diz respeito, né, à esperança de alcançar a vida eterna, porque São Paulo aos Efésios falava que
há um só corpo e um só espírito, né? Então, qual é esse único corpo que existe? É a igreja. Qual é esse único espírito, essa alma que vivifica a igreja, que santifica? É o Espírito Santo. Você tem um corpo e uma alma, a igreja é um corpo e a igreja tem uma alma. Quem são os membros dessa igreja? Somos nós. E quem é a cabeça, o chefe dessa igreja? É o Papa? É o Padre? Não, é o próprio Jesus Cristo. Entenderam? Então Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Vocês sabem que a cabeça é que controla tudo. O nosso coração, as nossas mãos, quem controla tudo é a cabeça. Por isso que Jesus Cristo é a cabeça, porque ele é quem controla toda a igreja, digamos assim. A caridade também, que é amar uns aos outros, amar a Deus, isso nos faz estarmos unidos, né? Porque nós temos o mesmo objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Também chamamos a igreja de santa, né? Porque Jesus Cristo nos purifica, nos faz santo pelo seu sangue, né? E se nós somos os membros da igreja, né? Então, também seguido, o segundo motivo dela ser santa, né? Porque a igreja é ungida, né? E os seus fiéis também são ungidos, né? Para sermos santos. Porque se a gente não tivesse sido ungido, a gente não podia ser chamado de cristão. Essa palavra Cristo, ela significa o ungido, né? Então, Deus ungiu a Cristo. Nele, Cristo nós chamamos o ungido de Deus, né? Aquele que foi escolhido, né? E nós somos santificados por essa unção de Jesus Cristo que meio que derrama em nós, né? Essa santidade de Jesus transborda até derramar em nós. O terceiro motivo é que onde Deus habita, gente, onde a Santíssima Trindade habita, é santo. Aquele lugar onde a Santíssima Trindade habita é santo. Jesus Cristo, né, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles habitam nas nossas igrejas. Se eles habitam nas nossas igrejas, as nossas igrejas são santas. Entenderam? E nossa igreja também, ela é chamada de católica. Vocês devem se perguntar por que católico, o que é que significa? Desculpa. A igreja, essa palavra católica, significa universal, né? A nossa igreja, gente, ela é universal, ela está no mundo inteiro, né? E todo mundo pode fazer parte. Vocês veem que São Paulo fala, né? O judeu que quer deixar de ser judeu, o gentil, o escravo, o livre, né? O homem, a mulher, o velho, o novo, todo mundo faz parte da igreja, se for batizado, é claro. Todo mundo pode fazer, então nossa igreja é universal, né? Ela abarca o universo inteiro, né? E abarca também a nossa igreja os céus, o purgatório e a terra, né? Vamos entender isso. Nós falamos que pelo batismo nada nos separa, né? Mesmo quando nós morremos, a igreja continua lá no céu. Vimos isso na catequese da comunhão dos santos, né? Então existe a igreja triunfante, né? Que são aqueles que estão na vida eterna, que aqueles que já foram salvos, santos, né? Existe a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório. Purgatório para vocês pode ser uma palavra nova, mas o purgatório, pessoal, é um lugar, né, onde aqueles que vão ser salvos estão pagando os seus últimos pecados. Porque, vejam só, para entrar no santuário de Deus, na vida eterna, você tem que ter as mãos limpas e o coração puro. A Bíblia nos ensina isso, né? Se você morreu, né, mas não está com as mãos limpas nem o coração puro, você tem que se purificar. Se Deus te aceita nos céus, antes de entrar você tem que se purificar. E aonde é que você vai se purificar? Nesse lugar chamado purgatório. As pessoas que estão no purgatório, elas não caem mais para o inferno, né? Elas, pelo contrário, elas vão se limpar dos seus pecados para irem para o céu. E assim, com a mão limpa e o coração puro, poderem chegar até o céu. E a igreja, além de abarcar o céu, o purgatório, a igreja também abarca nós aqui, que somos membros da igreja, que somos chamados a igreja militante, né? Aqueles que estão na terra para ir para o céu. Então, a igreja é grande, é católica, é universal, né? Pega todo mundo mesmo que é batizado, a igreja abarca, né? Nós que estamos aqui na terra para ir para o céu, aqueles que estão no purgatório esperando para ir para o céu, estão só limpando ali, lavando as mãos e o coração, e aqueles que já estão salvos, né? No inferno não tem igreja, então é, né, impossível.
E a igreja, por fim, ela é apostólica. Pessoal, essa palavra apostólica, ela vem de apóstolos. Né? Dizemos que a igreja ela foi fundada sobre os apóstolos. Não sei se vocês se lembram, né, dos evangelhos, onde Jesus Cristo chega para o apóstolo Pedro e diz: Pedro, você é uma pedra, né? Tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Né? Então, Jesus Cristo deu a Pedro as chaves da igreja, né? Vocês veem aqui São Pedro, né, com as chavezinhas na mão. Pedro, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, e tudo que você ligar na terra será também ligado no céu. Então a nossa igreja ela foi fundada sobre Pedro, né? Jesus Cristo deu a Pedro, né, o pastoreio da igreja, né? Então ela continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, né? E a igreja, pessoal, a única que pode transmitir a fé. Para quem foi que Jesus entregou a fé? Para os apóstolos. Quem é que pode transmitir essa fé que recebeu? Os apóstolos também, né? Então você deve estar pensando: oxe, mas não tem nem mais um apóstolo vivo? Pedro, Paulo, todo mundo já morreu? Mas, pessoal, quando São Pedro e São Paulo morreram, né? Eles foram deixando pessoas no lugar deles. E aí, quando São Pedro morreu, veio o Papa. São Pedro foi o primeiro Papa, né? Então, depois veio o Papa Lino, Papa Cleto, Papa. Por aí vai, até chegar no Papa Francisco, né? Então, existe uma sucessão. Aqueles que vieram depois de São Pedro nos transmitem a fé, né? Então, os apóstolos, por meio de seus sucessores, ou seja, os papas, né, continuam a guiar a igreja em sua missão pastoral. O nosso querido Papa Francisco é um sucessor de São Pedro. São Pedro morreu, mas quem está no lugar dele hoje é o Papa Francisco, tá bom? Então, pessoal, a catequese foi um pouco mais longa hoje, mas vale a pena assistir tudo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Estamos já voltando. Logo vamos estar voltando. O nosso arcebispo já liberou as nossas igrejas estarem abertas. Então, um abraço e aguardo ansioso vocês. Até mais.